Tarde, boa noite. Mais um episódio gravado com meu amigo José Carlos Reis, que vai se apresentar agora. Tudo bem, Zé Carlos? Tudo bom, Hudson? Como vai? Ótimo, tudo ótimo. Obrigado por ter aceito esse convite, hein? Eu é que agradeço, Hudson, o convite. É um prazer estar aqui com você e com a HB, a Escola de Negócios. E é Ah, bom estar aqui a ver você aqui no Brasil. inclusive, isso é um prazer, então, né? Você está sempre pelo sotaque. É verdade. Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu- Nasci no Rio de Janeiro, com 4 anos vou para Portugal, onde cresço. Estudei matemática aplicada em Coimbra. Depois iniciei a minha vida profissional em 2002. Trabalhei num banco de investimentos, em Portugal durante 10 anos, na parte de derivativos e mercado internacional. Depois Em fui Portugal, né? em Portugal. Depois tive 9 anos na Ásia, onde trabalhei na BB Securities Ásia, vendendo do Brasil, renda fixa e renda variável junto do cliente institucional na Ásia. Permitiu que eu visitasse vários clientes institucionais ali na região. E agora, mais recentemente, há 2 anos, me mudei para a Europa. Fiquei 2 anos no Mónaco e hoje em dia estou trabalhando numa plataforma de notas estruturadas na Suíça. Você mora na Suíça hoje. Hoje em dia moro em Portugal, trabalhando para essa plataforma. Mas você conseguiu morar em Portugal. É verdade, a minha família Totalmente híbrido, não, online. online, a minha família quis voltar para Portugal, como a minha família é portuguesa, quer viver ali em Portugal e é ali que eu vou ficar. Mas é muito gostoso. É muito bom, É muito gostoso lá, muito gostoso. Bem, vamos lá. Zé Carlos, vamos aproveitar para falar um pouco da sua experiência internacional e vamos fazer esse papo assim um pouco da sua experiência e como é que o investidor estrangeiro vê o Brasil e oportunidades e coisa do tipo. E aproveitar essa sua passagem, começando ali pela Ásia, depois você voltando para Portugal, como é que é? Quais são as diferenças assim, que você, mais notáveis, na sua opinião, entre o mercado asiático e o mercado brasileiro, por exemplo? Aí pode falar também de investidor. Como é que você, mais ou menos, analisaria os dois? Olha, é interessante essa pergunta. Eu, quando me mudo para a Ásia, a gente está em 2012. Então, o Brasil é grau de investimento. A gente abre o The Economist e a gente vê o Cristo Redentor em foguetão a ir para o espaço e é o Brasil bombando. Então, o investidor asiático é um investidor mais de longo prazo. É um investidor que investe busca retorno e busca retorno no mundo inteiro. É um investidor global, tá? Tá. Então, ele vai buscar retorno onde existe esse retorno no mundo inteiro. E o Brasil, obviamente, era um mercado que o investidor estava olhando. Aqui no Brasil, o mercado é mais curto prazo. Portanto, a grande diferença que eu observo é que o investidor asiático é mais longo prazo, então você tem investidor japonês, investidor chinês, investidor australiano, buscam um retorno mais estável, mais de longo prazo. Quando a gente fala de longo prazo, é 5, 10 anos. Tá. Aqui o investidor brasileiro é um investidor mais curto prazo. Pelo menos essa é a minha observação. Você, quando você vê um investidor investindo lá fora, em geral, você consegue perceber também essa questão que ele é mais curto-prazista, assim? Sim, 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 sim. Também vejo mais esse investimento de 3 anos é um a longo prazo. Mas até institucional também? Menos, mas menos institucional, menos institucional. Você sabe que Mas, o investidor institucional brasileiro é muito focado aqui no mercado doméstico, não é? Ainda certo, está muito essa é focado. outra coisa. Então, você acha que tem essa é a primeira diferença que você olha, né? Que são investimentos. Essas economias, você acha que elas são mais abertas para o mundo, assim, para receber investimentos do mundo e aplicar do que o Brasil também? Quando você olha lá os países que Singapura, que você teve, e os demais ali que você conheceu, que você rodava ali também, né? Claro, eu andava ali em vários países, não é? Então ali, Singapura é um hub de investimentos mundiais, globais. Então é um país aberto por natureza. É um país pequeno, é um país com 3, 5 milhões de Nossa, habitantes. que isso. Então o foco é mesmo ser uma ponte de ligação entre o Oriente e o Ocidente. Tá? Então Tá, ali tudo conflui para Singapura. Então é claramente um país que busca internacionalização. O tá. mercado doméstico não serve para, para O fazer grande, negócio. havia uma grande diferença com o Brasil, isso aí que você falou Claro, é um agora, né? mercado aberto, é um mercado pequeno, é um país pequeno que vive basicamente dessa interconexão entre o Oriente e o Ocidente. Estados Unidos, China, sendo as duas maiores economias,
é o que efetivamente puxa ali a economia de Singapura. Tá? Mas os outros países que não são hub, que estão por aí naquela região da Ásia, eles também, você considera que eles vão mais para o mundo procurar recursos e negócios do que nós? Ou recebem melhor os recursos estrangeiros? Não sei, talvez se fosse eu. Na minha opinião, acho que eles sabem tão bem quanto o Brasil, Tá. tá? Em termos de recepção de recursos. Em termos, quando a gente está comparando em termos de mercados emergentes, então a recepção de recursos por parte desses países face à recepção de recursos por parte do Brasil, a utilização desses recursos é semelhante, Tá. tá? Então, eu acho que o Brasil está preparado para receber recursos de fora. O que eu vejo é que, efetivamente, ali na Ásia, esses países emergentes, obviamente, se mexem melhor porque é o país, é a região deles. Tá? Então, daí É normal. essa coisa. É normal, é normal. E me conta uma coisa, curiosidade, culturalmente, como é que são esses... Tem diferença fazer negócio com brasileiro, fazer negócio com asiático? Como é que você vê algo culturalmente? Tem algumas coisas que você, não, você tem, para falar com o brasileiro, você tem que trocar 10 minutos, perguntar como é que está a mulher dele, como é que foi o final de semana. Já o asiático é mais direto, você não precisa gastar tanto tempo. São das histórias que eu ouço. É mais o que você percebe, Lívia? Não, essa profundidade cultural é interessante, não é? Por exemplo, o Brasil é um país onde você precisa sempre falar um pouco, não começar logo direto a falar do negócio. Então, você fala do futebol, você fala do tempo, você fala do clima, você cria um ambiente mais harmonioso. Tá. O mercado, e dentro da Ásia existem diferenças culturais de países para países. A Ásia é mais do que um só país. Há Sim. várias culturas dentro da Ásia. Então, você tem um investidor japonês, que é muito certo. Por exemplo, você chegar numa reunião no Japão e chegar 5 minutos antes, 1 minuto antes, é uma falta de respeito. Hã? Chegar antes? Portanto, você tem uma reunião marcada no Japão, você está no lobby do prédio, você espera até ao minuto certo para você subir e entrar no segundo em que você marcou a reunião. Não pode ser 1 minuto antes ou 1 minuto depois, é na hora. E termina na hora também. E também termina, pode. E terminar já não é tão rígido, depende de como é que o negócio evolui, mas efetivamente se chegar é fundamental. Quando você dá o cartão, você tem que olhar o cartão, você tem que reconhecer a pessoa, você tem que dar o cartão com as duas mãos. Há uma série de... Só. Tem mais alguma coisa de curiosidade assim que você acha que algum outro país com alguma característica que você acha assim bem destacada? Ali na Ásia, essa questão do cartão acho que é geral. Ali, Singapura, China, Japão, existe essa questão do cartão, é importante. Tá. O respeito, um pouco de solenidade na própria relação, a harmonia, Tá. o não falar tão alto, falar baixo, enfim, existe Agora essa tá, de pode facto, ser. Isso assim já. isso aí já não é tão, não vai logo na primeira. Efetivamente existem grandes diferenças culturais, como é óbvio, não é? Tá. E o investidor europeu? É, também tem alguma característica que você acha de mais destacada? Eu vejo, assim, o investidor brasileiro é um pouco mais inclusivo, não é? Então eu vejo que o europeu está ali entre o caminho, no meio campo. Então Tá. fica entre o asiático e o latino. Fica ali, não é tão formal quanto, por exemplo, o investidor japonês, mas também não é tão informal quanto o investidor latino. Então fica Tá. ali no meio, no No meio meio campo. de caminho. Provavelmente pode ser por isso que eu até tenho alguma vantagem em ora vou para o latino, ora vou para o asiático. Verdade. Então você... Verdade, verdade. Por exemplo, você falou uma coisa que eu sempre tenho a impressão que você falou de efusivo. Eu tenho a impressão que o investidor brasileiro, a gente aqui é mais, além de curto-prazista, a gente é mais impactado pelos ciclos. Se o mercado sobe, a gente fica muito otimista. O mercado cai, a gente fica muito pessimista. Então, a gente fica naquela gangorra de compra, 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 quando está subindo, vende, 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 quando está caindo. Esse é um comportamento mais. Eu estou sempre, quando eu comparo esse comportamento de ser, digamos assim, ser beta maior do que um em relação a isso. O que você acha? Não, você levanta um ponto muito interessante. Efetivamente, você sabe, quando o mercado corrige, é um bom momento para entrar. Você estava falando aqui há pouco, você estava estudando ciências comportamentais. Efetivamente, o ser humano fica o medo, não é? O medo faz com que, quando você está perdendo capital, você quer cortar a sua perda.
Isso acontece um pouco a nível global, sendo que alguns investidores conseguem ter ser mais, enfim, conseguem gerir isso de uma forma menos emotiva. Tá. Então conseguem entrar quando o mercado está caindo, eles aportam mais. Isso acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, como você tinha falado, até que É, nos Estados Unidos acontece isso, né? O investidor, quando o mercado cai, eles compram mais porque eles estão confortáveis com aquela ação. que o brasileiro tende a ser o contrário, em geral. Não estou falando do grande investidor profissional, mas o investidor de pessoa física, em geral, ele se assusta, né? Quando Claro. vê caindo e a tendência dele é tentar vender antes que caia muito. Quando cai muito, deixa lá, porque já caiu demais. Mas Não, e tem investidores, se você está falando de investidor particular e não um investidor institucional, que é um investidor já educado e que já sabe avaliar qual é o risco do portfólio e tem um portfólio diversificado e não precisa de estar comprando e vendendo, fazendo esse short-term trading, né? Essa negociação de curto prazo. Se você está falando de um investidor privado, que hoje em dia lá fora usa muitas plataformas também, esse investidor privado muitas vezes lá fora usa aquilo que se chama stop loss, né? Então ele coloca como é que você fala aqui em um português? piso Um ali. piso, coloca ali um piso e ele, a partir daquele piso, ele vende, faz o seu stop loss. Tá, Pronto, né? tá. Tem isso. Mas isso, São diferentes. E conta uma coisa, Ricardo. Como, na sua opinião, e aí se você quiser regionalizar entre asiático, como é que você acha que esses investidores olham o Brasil? Sim, como é que eles olham para o Brasil? olha, Wilson, eu acho que o investidor internacional, o investidor lá fora, ele tem uma visão normalmente mais positiva do Brasil que o investidor brasileiro acha que o investidor internacional tem. Eles nos veem como uma terra com mais oportunidades do que nós mesmos vemos. Vê uma terra com mais oportunidades e com riscos, obviamente, mas a percepção do risco provavelmente não é tão elevada Certo. quanto a percepção de risco do próprio brasileiro. Tá, Então, essa visão construtiva, eles costumam usar muito esse termo, uma visão construtiva do Brasil. Constructive, I'm constructive about Brazil. Então, uma visão construtiva do Brasil. tá. Então, essa visão construtiva que eles têm do Brasil, de uma terra de oportunidades, um país que não tem risco geopolítico. Hoje em dia, em termos, quando você avalia mercado emergente, você avalia hoje em dia o risco geopolítico. Voltou E para. o Brasil não tem hoje em dia esse risco geopolítico. Você tem, obviamente, a guerra da Rússia na Ucrânia, você tem na Ásia também um risco geopolítico relativamente elevado, e o Brasil não tem esse risco geopolítico. Um país com muita commodity agrícola, que desde a guerra na Ucrânia, essa questão da escassez de bens agrícolas voltou novamente à pauta, e o Brasil tem esse tipo de produtos que pode levar para o mundo. Portanto, tudo isto, a nível de estabilidade, uma transição de poder relativamente pacífica, você tem uma democracia. Nem todas as economias emergentes são uma democracia. Um mercado de capitais sofisticado. Você tem hoje em dia a B3 sofisticado, você tem o mercado, você tem o Tesouro Direto, então você tem uma série de instrumentos, uma indústria de regulação de fundos que também já está desenvolvida, que está cada vez mais criando uma harmonização face à indústria de fundos internacional. Então, tudo isso faz com que o Brasil hoje esteja numa boa posição para se mostrar ao mundo e para atrair capital. E você acha que a gente está conseguindo atrair esse capital? Ou, na sua perspectiva, quando você olha os nossos outros, é difícil para os outros competidores, né? Então vamos primeiro dizer, quem que você considera hoje competidor do Brasil em mundo emergente? Assim? Começar por aí, para depois a gente. Olha, quando a gente fala em mundo emergente, a gente tem os países lá que são economias emergentes no momento atual. Tá? E toda essa economia emergente, consoante o tempo vai passando, há sempre a estrelinha do momento. Então, a estrela do momento que eu vejo hoje é a Índia, uma economia que está crescendo a 6%, uma população enorme, um potencial gigantesco. Portanto, a economia do momento, todo mundo está falando da Índia. Índia, Indonésia, eu colocaria Índia, Indonésia e Brasil. Tá, por exemplo, seriam as economias que eu via como Pares ali. pares ali que os investidores estão olhando neste momento. E quando... então, assim, para começar, estão olhando para a gente. Você acha que quando o mundo asiático, europeu, olha para onde mandar o seu dinheiro, você acha que o Brasil está no radar? O Brasil está no O radar. Brasil no radar.
E você acha que, comparando, é que essa história, tá difícil competir com a Índia, né? Que você fala, hoje a Índia é a estrelinha, né? Sim, o crescimento de 6% É a é estrelinha, né? crescendo, é. Mas você acha que a gente está com capacidade de atração de capital? Ou você acha que os investidores estrangeiros estão com o pé meio assim? Vamos esperar primeiro ano de governo, não sei. O que que você acha? Então, você viu que desde o início do governo, a partir de março, a entrada de recursos tem sido substancial a nível de investidor estrangeiro. Portanto, desde que apresentaram essa reforma fiscal, né, esse arcabouço fiscal, eu acho que o investidor já está mais pacificado em relação a como é que as finanças públicas irão evoluir no futuro. Tá, obviamente vão sempre acompanhar a execução governamental, mas efetivamente o Brasil hoje está no radar de captação de investimento. Tá? Então, você acha que quando o gringo olha para. Gringo é a maneira de brasileiro chamar, né? Gringo, né? Quando o estrangeiro olha para o Brasil, então, você acha. Não só pegando o momento atual, você acha assim, pegando um mapa aí dos últimos 15 anos, 20 anos, você acha que é um país que as pessoas continuam, vêm olhando bem? A época está melhor, em época está, até que você falou, até você chegou na Ásia, tinha um Cristiano Torres, depois o Cristiano obviamente que os recursos também fazem isso. Mas a gente está sempre ali sendo visto. Sempre sendo visto, olha, nos 9 anos em que eu estive na Ásia, a gente montava sempre ali uma audiência de investidores a receberem empresas brasileiras, oportunidades de investimento, e a gente sempre atraiu grandes investidores institucionais para os eventos. Então você tinha sempre uma presença muito forte de investidores querendo olhar e ouvir falar do Brasil. Você fazia o non-deal roadshows de empresas, quer na Ásia, quer na Europa, quer nos Estados Unidos, sempre com uma pauta preenchida de investidores interessados em saber quais são as oportunidades de investimentos no Brasil. O Brasil é grande também, né? O Brasil é muito grande, não tem como você deixar o Brasil fora. E não é só a questão de ser grande, são as oportunidades que o Brasil oferece. Opa, por favor. Então, você tem investidores tem a nível de infraestrutura, né? Você tem a infraestrutura que tem que ser desenvolvida no Brasil, você tem uma economia de consumo enorme, né? Você tem 215 milhões de população de 215 milhões de pessoas. Então, você tem uma economia grande que tem muito potencial de negócios. Né? Então, você tem sempre todo investidor querendo olhar de diferentes setores, vários setores, diversificação. Então, o Brasil tem esse tipo de oferta no mercado internacional. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é o investidor estrangeiro hoje? Quem assim, não hoje não, né? Ao longo da tua experiência, quem é que investe? Quem é esse investidor? É a pessoa física? Quem é esse? Olha, quando fala de investidor estrangeiro no Brasil, a gente não fala da pessoa física. A gente fala de grandes clientes institucionais. São fundos de pensão, são investidores profissionais. Tá. E esse investidor é um investidor esclarecido, é um investidor que estuda o Brasil de cima a baixo. Então, ele está informado sobre o que é que está acontecendo a nível político, especificamente a nível de cada empresa. Muitas dessas gestoras têm profissionais brasileiros trabalhando nessas instituições. Tem muito profissional brasileiro trabalhando em Singapura, trabalhando em Taiwan, trabalhando em Londres, em Nova Iorque. Então, conhecem tão bem quanto qualquer brasileiro que está acontecendo aqui. Então, são investidores esclarecidos. Tá? E são investidores grandes, que têm a capacidade de abrir uma conta local no Brasil e investir no Brasil da forma como quer. Tá. E geralmente, assim, proporcionalmente em relação a que a gente ouve falar muito, o investidor estrangeiro profissional vai estar em 1% no Brasil, 2% só no Brasil e tal. Você acha que é meio assim mesmo? Ou a gente já passou desse limite, já estamos pegando cheques maiores? Não, a gente tem que ver qual é a percentual do produto interno bruto que o Brasil tem e representa no mundo. Né? No mundo, hoje em dia, deve ser cerca de 96 trilhões de dólares. A economia global. O Brasil tem 1,9 trilhões, que sejam 2% do produto. Então, se o Brasil tiver um pouco mais de 2% no portfólio global, já está acima do seu tamanho. Já está acima do seu tamanho. É isso. Na verdade é o seguinte, é proporcional, né? A gente proporcional. Você não pode querer ter 50% quando a nossa economia são 2% do global. O que acontece hoje no mercado emergente é que a Rússia ficou de fora.
Então Tá. você já tem a Rússia fora, então o Brasil fica com mais potencial de ter captar mais investimentos quando você tem um país emergente que é relativamente grande, que está fora da equação. Tá, tá. Então Então, verdade. tem esse ponto. Tá. E você me diga uma pergunta aqui. Deixa eu só fazer um parêntese. Como é que essa questão, a gente esperava, ou ouvia-se falar, que com o conflito Ucrânia-Rússia, a gente teria repique de inflação na Europa, talvez tivesse, os PIBs dos países europeus tivessem caído mais, mas parece que a Europa passou razoavelmente bem pelo conflito, né? Esperava-se que fosse aumentar a conta de ganhou muito gás lá, né? Que fosse aumentar. Passou razoavelmente bem. Você que está lá, o que que aconteceu? A Europa conseguiu se ajustar bem rápido, né? As restrições. Sim, mesmo eu vivo lá em Portugal, o custo da conta do gás não subiu, mas não subiu assim, não houve corte. Tá. Não houve racionamento. Então, falar de relacionamento Não houve todo. racionamento. Efetivamente, a guerra obviamente traz algumas alterações, não é, na própria economia. Você hoje em dia tem um êxodo populacional significativo na Europa. Você tem muito ucraniano, você tem muito, o próprio russo também, Tá. que está viajando e que está vindo para Polónia, Alemanha, França, Portugal. Então tem um êxodo muito grande. Então isso, há ali, por exemplo, questões a nível de imobiliário, em que não há imobiliário suficiente, então o imobiliário está crescendo, a valorização do imobiliário está muito alta e está fazendo com que a população não esteja satisfeita, não é, com a valorização do imobiliário. Então, hoje em dia, um jovem que quer sair da faculdade e comprar a sua casa em Lisboa, está difícil. Falam que Lisboa está caríssima, né? A nível quase de Londres. Nossa, Ainda Deus. está longe, mas enfim, está a caminho. Nossa, impressionante. Vamos falar, voltar aqui então. E o investidor brasileiro investe no exterior? Na sua experiência lá, e aí você está numa plataforma, você capta recursos. Uhum. Como é que é esse perfil do investidor brasileiro? Ele está investindo fora mais do que no passado, não está? Efetivamente, hoje em dia o Brasil está com um nível de taxa de juros muito elevado. Você Daqui está a com pouco uma você taxa faz de isso. juros cerca de 13,25, o que com um descido, não é? Também, provavelmente, um Daqui a corte. pouco já vai sair. Enfim, mas quando você tem uma taxa de juros real tão elevada, obviamente você tem aqui um investimento relativamente seguro que dá uma taxa conveniente. Isso. Mas efetivamente o investidor brasileiro não investe tanto lá fora, ou seja, a diversificação do seu portfólio poderia ser mais significativa em várias moedas. Então, o investidor tem aquele home bias, né? O viés casa, o viés Isso. Local, né? local, né? O viés local. Então, de facto, existe esse viés que faz com que o investidor brasileiro não invista tanto lá fora, como provavelmente uma diversificação do portfólio assim o pedisse. Eu deveria investir mais, né? Mas aí você falou uma coisa que eu fiquei curioso. Quando o investidor estrangeiro olha para o Brasil, ele olha para esses nossos juros altíssimos, tão historicamente muito altos, ou ele procura ação, procura investimento em crédito privado e tal, ou ele, na verdade, meio assim, vou botar dinheiro em título público para rendendo 13% ao ano, não quero saber mais nada. Ele está olhando aí por curto prazo, se balançar muito, o tiro deve embora. Claro, o investidor institucional eh, global está fazendo o carry trade hoje, não é? Como sempre fez e vai fazer. Então, hoje em dia, você tem cerca de 9,9% de todo o tesouro local que está nas mãos do estrangeiro. E se você for ver, 80% desse valor está em pré-fixado. Então, os caras estão investindo em pré-fixado a 13, 14, 13,5% e estão navegando em cima desse capital. Então, eles pegam o dinheiro emprestado em dólar em 5%, e vêm para aqui, investem e recebem 13% do seu capital. Não, travadinho, né? Está travadinho. Pega lá 5 pré, aqui é 13 pré, faz o hedge. Faz o hedge, pum. E o mercado acionário, você sabe, a nível dos últimos 12 meses, 55% do volume de negociação na Bolsa é de estrangeiro. Eles já investem no mercado local e vão continuar a investir. Estão bem construtivos. Bom também que você falou, porque não é só investimento, que muitas vezes a gente ouve, é que você falou de que o brasileiro é mais crítico, nós somos muito mais autocríticos, né?
Porque a gente ouve muito falar, não, o gringo vem aqui porque só quer a taxa de juros brasileira, qualquer tremedeira assim, o gringo vai embora. E investimento em ação não é isso. Investimento em ação não é isso. Que eu saiba, por mais que você possa ir embora rápido, as alocações de renda variável são de médio e longo prazo, né? Claro, Tem gente que claro. fica assim, vou comprar vale, vendo vale, compro perto, vendo perto. O cara compra porque é o fundamento da empresa. E normalmente esse investidor institucional é mais médio e longo prazo, não é o short, não é o trading diário. Não é, né? Isso não acontece. Então, de fato, há uma perspectiva de médio Quando inicialmente vem, a perspectiva é de médio e longo prazo. Portanto, é um investidor que vem, tem uma visão construtiva, como eles usam, uma visão construtiva do Brasil, tem cá as suas posições e fazem o seu investimento, e normalmente esse investidor é médio e longo prazo. Se essa visão é alterada por uma questão macroeconómica, aí já é outra questão. Agora, normalmente não é um investidor que faz o day trading, não é um investidor dia que faz a negociação diária. Sim, Não é esse, não é esse cara, não né? é esse cara que normalmente vem e que aporta no mercado brasileiro. Falar um pouquinho de macroeconomia e mundo, né? Hoje a Europa também está com a taxa de juros alta, os Estados Unidos com a taxa de juros alta. Você acha que isso para emergente no geral é um problema? Porque, não sei qual, a taxa de juros americana deve subir hoje também, né? Quer dizer, não sei se está subindo ou não, desculpa, pode ser que não suba, né? Ela pode se manter, não é? Pode se manter, mas é alta, né? 5,5 Também para 5,25 é bom, é alta. bom. Para a América é alta. Alta, né? Assim, no fim das contas, esses dinheiros hoje acabam indo, você tem visto mais dinheiro indo para a Europa e Estados Unidos, com essa taxa atraente, ou outros países estão fazendo que nem o Brasil, não acompanham, estão com esse juro real tão alto que faz sentido. Esse é um grande risco, Hudson, da economia dos mercados emergentes no momento atual. Se você acompanhar o que está acontecendo hoje na economia americana, você está vendo uma alta de juros, você está vendo o pleno emprego, você está vendo uma economia bem resiliente. Verdade. Então, hoje todo mundo está olhando para os Estados Unidos, afinal, tem muita resiliência. E o que você está vendo nas outras economias, nas próprias economias emergentes, você está vendo já um abrandamento. Já nem falando da China, em que a China tem lá um problema de alavancagem. Já se fala há muitos anos dessa questão, e uma desaceleração da própria China. Quando você está vendo os Estados Unidos tão fortes no momento atual, pode fazer com que os mercados emergentes percam força. E então o investidor continua olhando para os Estados Unidos e alocando cada vez mais nos Estados Unidos e até o próprio Japão. Se você olhar para o mercado acionário no Japão, esse ano teve uma valorização muito significativa. Né? Por uma série de reformas que estão fazendo no mercado local. Você está vendo o regresso de inflação, eles viveram em inflação durante tantos anos, e então hoje em dia também o Japão também oferece grandes potencialidades de retorno. É mais um mercado que está sendo olhado, e um mercado forte e desenvolvido. Então você está vendo esses dois mercados, a própria Europa que você falou até saiu bem dessa questão da guerra, está andando relativamente bem. Isso pode também ser um dos fatores que tragam mais capital para essas economias e retirem das economias emergentes. Eu ouvi outro dia um relatório do FMI, que o relatório enfocava a preocupação com as dívidas dos emergentes, né? Não só emergentes, né? Muitos países do mundo estão endividados em dólar, né? E com a apreciação do dólar e taxa de juros americana, as dívidas podem levar a situações fiscais complicadas, né? Você acha que no radar teu, assim, nos seus cenários de investimento, você acha que há um risco mesmo de insolvência em alguns países emergentes significativos ou não? Ou você acha que a coisa vai mais para países realmente que não estão meio, digamos assim, não tem grande peso na economia? Eu acho que nesse momento eu não vejo aí um risco de inadimplência grande em países emergentes. Não estou acompanhando tão de perto o que é que está acontecendo especificamente em cada modelo. Sim, mas nesse momento eu não vejo assim um grande risco neste momento de um grande país emergente entrar em inadimplência. Vocês vão ver. Obviamente, a questão da China a gente falou, mas não é essa, a China não vai ser um problema nesse Não, a China não. a China vai, A questão o seu crescimento vai ser mais reduzido, mas vai levar importante para a frente. eu tenho um amigo que ele fala que o bom da China, né? Agora mudou, né? Mas o bom da China é que a China já começa o ano, já sabe quanto é que vai crescer e qual vai ser a inflação, né? Já está tudo combinado lá, né, e tal, né?
Mas a verdade é o que você falou, né? A China chegou num tamanho tal, ok, tem um problema de alavancagem? Tem. Vai crescer mais devagar. Vai crescer mais devagar, esse é o ponto. Não é assim, a China vai quebrar. Não, não vai quebrar, vai alavancagem, vai crescer mais devagar, né? Vai ter que Claro. digerir aquela. E até aquilo, uma das questões que se ouve muito hoje em dia dos investidores é qual é o impacto que uma queda de crescimento na China, qual é o impacto no crescimento do Brasil? A própria interligação do Brasil com a China, isso é uma das preocupações dos investidores, que os investidores estão olhando. Não é? Qual é o impacto Hum, que 1% de crescimento na China tem no Brasil? Então, verdade. aí, essa é uma das principais questões. É, a China é o nosso maior destino de É o commodities, maior né? destino de commodities. Então, qual será o impacto que vai ter? Então, essa é a maior dúvida aí. Essa É mais um ruído aí. é mais um ruído para prestar atenção. Certo. A questão, investidor brasileiro, quais são, na sua opinião, assim, bem alto nível, quais são, porque tem muito detalhe assim, de regra no Brasil, né? Os nossos entraves para o brasileiro investir fora. Você acha que é só por questão do viés doméstico? Você acha que tem. Quando você olha o que o mundo emergente está fazendo para conseguir também mandar seus recursos para fora, que bom, mandar recursos para fora é bom, que acaba também você se conhecendo, tendo melhor visto, né, sendo melhor mais conhecido, e acaba ajudando a trazer dinheiro também. O que você acha assim, que são amarras que o Brasil poderia, outros mercados fizerem e a gente, de repente, ainda não fez? Hoje em dia, como uma pessoa física pode abrir uma conta lá fora. Hoje em dia é possível você abrir uma conta lá fora e investir. Tem várias empresas aqui no Brasil que permitem você abrir conta lá fora e investe no mercado internacional. Tá. Quando a gente fala no cliente institucional, aí você sabe que já existem restrições em termos de percentual que se pode investir lá fora, né? Então, fundo de pensão são 10, 15, 20%, você tem os fundos de mercado também vai até 20%, mas hoje em dia, como eu já mencionei, como você tem uma taxa de juros tão elevada, então você vai estar olhando para um investidor, você tem 13% aqui em real, vai investir a 5% em dólar. Então, o momento atual é esse. Quando as taxas de juros começarem a descer, que estão já começando a descer, quando chegar ali no 5, 6, 7%, aí pode fazer sentido investir cada vez mais lá fora. Tá. Agora é o seguinte, numa perspectiva de diversificação do portfólio, e se você quiser uma proteção de inflação, você ter dinheiro em dólar, você está protegido de inflação. Esse é um bom argumento. E aí faz todo o sentido você ter um percentual do seu portfólio diversificado no mercado internacional. Não, faz todo Seria sentido. esse o ponto. Faz todo sentido. Pergunta sobre investidor, educação financeira. Investidor, eu sei que você aprende muito em investidor de varejo, mas você percebe, assim, uma diferença entre o comportamento do investidor, pessoa física asiático, europeu e brasileiro, e você consegue identificar a educação financeira como sendo um fator que cria essa diferença? A educação financeira, enfim, sempre é fundamental você ter hoje em dia uma educação financeira. Não só para você investir o seu dinheiro, mas também para você gerenciar as suas poupanças. Tá? O que eu vejo é, em termos de educação, o asiático está muito, muito, não vou dizer que está muito à frente, mas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu tirei o CFA, a certificação CFA. Quando eu fui fazer esse exame em Portugal, a gente era 100, 200 pessoas. Não é? Quando eu fui em Singapura, eram 10 mil. 10 mil, uma coisa assim. Singapura tem 5 milhões de pessoas. Exatamente. Então você vê, a demanda por conhecimento, por autocertificação é muito elevada na Ásia, pelo menos Singapura e China, que é aquilo que eu acompanhei. Então é Nossa. muito interessante você ver essa busca por conhecimento, essa educação financeira buscando mais ali na Ásia. Agora, eu não consigo, agora em relação ao Brasil, você pode falar o que é que você acha. Mas eu vou te dizer, outro dia saiu um dado da OCDE, triste, são 40 e tantos países, o Brasil fica na frente só de 3 países. Pegam crianças de 9 anos, que estão terminando o Fundamental 2, capacidade de leitura e compreensão de texto. Uhum. Um ranking de 40 e tantos países, o Brasil fica ali na rabeira, nos 3, 4 piores. Certo. Impressionante. E países muito menores. O Brasil, não, assim, muito menores. Inclusive, um dos que você me falou que vai viajar, inclusive, proximamente. Então, é mais ou menos isso. A gente está chegando para o fim, e eu sempre costumo falar aqui o seguinte:
alguma coisa eu não abordei que a gente deveria ter falado e alguma mensagem que você acha legal de passar aqui para a nossa audiência. Olha, uma mensagem legal que eu acho é o seguinte: em primeiro lugar, o Brasil, como eu estava falando, tem um potencial enorme, como toda a gente, como nós todos sabemos. E em nível de atração de investimento, o que é necessário a gente trazer para os investidores internacionais é, primeiro, conhecimento, educação, como você falou, e a gente tem que trazer familiaridade. Como é que a gente traz essa familiaridade para o investidor? A gente tem que estar presente, a gente tem que educar. Então, o que é muito fundamental é os agentes económicos e os agentes políticos continuarem a investir na promoção do Brasil fora do mercado local. Tá? Porque cada vez mais você vê uma competição por capital. Então, se o Brasil tem que continuar a investir lá fora. Obviamente, você tem que investir nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. Então, é fundamental que as empresas brasileiras continuem a fazer no meu roadshows a investidores, não só quando querem captar capital, como também ao longo de todo o tempo, para você diversificar as suas fontes de financiamento. Então, Então, isso é fundamental. perguntinha, não. Na sua experiência internacional, você acha que a gente tem feito isso bem ou os nossos competidores fazem isso melhor do que a gente, no geral? Olha, no geral, os competidores, se a gente colocar competidores sendo México, Indonésia, Índia, eu acho que a gente faz bem. Tá. Se a gente colocar competidores Japão, Estados Unidos, Europa, a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Eles são mais ativos na São promoção dos mais seus ativos negócios. na promoção dos seus negócios, têm uma presença global muito mais capilarizada, você tem presença de bancos europeus por todo o lado. Então, é fundamental você continuar a manter uma capilarização e ter presença em pontos estratégicos para você passar a sua mensagem. Passar a mensagem das oportunidades que existem no Brasil e atrair investimento no mercado brasileiro. Tá certo. Zé Carlos, foi um prazer a O prazer foi conversa. todo meu. Quando você voltar ao Brasil, vamos marcar outra, hein? Combinado. Obrigado, Muito muito obrigado. obrigado. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com o José Carlos Reis, imperdível, hein? Valeu, Zé Carlos. Um abraço, gente. Tchau, Um tchau. abraço. Tchau, tchau.